E aí, pessoal que acompanha o projeto Entendendo as Lições Bíblicas, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente vai destrinchar a lição 6 dos jovens, que aborda um tema super atual, a falácia do humanismo. Basicamente, o nosso material de estudo faz um contraste gigante entre a filosofia do humanismo secular e a nossa cosmovisão cristã. Vai ser um bate-papo bem profundo. Para começar, a lição já traz logo de cara aquele texto clássico e fundamental de Provérbios 3. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse versículo é literalmente a espinha dorsal do nosso estudo. Ele já coloca na mesa a grande tensão que a gente vai explorar: confiar na sabedoria divina versus depender só da nossa própria cabeça. Para nossa explicação fluir legal, a gente vai seguir os 5 passos dessa lição. 1. Introdução ao humanismo. 2. Os princípios do humanismo. 3. A visão cristã. 4. As consequências desse pensamento. E, claro, a nossa conclusão. Então, vamos ao número 1, Introdução ao Humanismo. Vamos estabelecer uma base clara sobre o que esse conceito significa. A fonte define o humanismo secular como aquela filosofia que coloca o ser humano no centro do palco, sabe? É a ideia de confiar 100% na razão e na capacidade humana para resolver os problemas, mas deixando Deus totalmente de fora. Segundo a lição, é como se a humanidade se coroasse como a dona do próprio destino, onde a ciência e as emoções tomam aquele lugar que na visão cristã pertence somente a Deus. E olha que interessante o que o guia de estudo levanta. Você já parou para notar como essas ideias estão espalhadas em músicas, séries ou aí no feed das redes sociais? Aquelas frases clássicas tipo, acredite só em si mesmo, você é o centro de tudo, ou siga o seu coração. A lição bate na tecla de que isso não é só frase de efeito não, são reflexos diretos de uma sociedade que engoliu essa ideia humanista. Seguindo para o tópico 2, princípios do humanismo. Vamos desconstruir essa filosofia. O texto aponta que essa ideologia tem 3 pilares fortíssimos. São eles: a autossuficiência humana, a exaltação da razão e a rejeição completa de tudo o que é divino. Pegando o primeiro pilar, a autossuficiência. O humanismo jura de pés juntos que o avanço da ciência e da educação vai salvar o mundo de todos os males. Mas aí o guia de estudo faz um contraste forte com a realidade bíblica, porque na prática a sociedade continua cheia de guerras e crises profundas, né? O texto até cita Jeremias 17, versículo 5, para lembrar que confiar apenas na força do próprio braço é uma ilusão que historicamente leva à ruína. Depois, a gente tem a exaltação da razão. É quando a mente humana vira literalmente um ídolo. Tudo que não dá para explicar logicamente ou que tem cara de milagre é jogado no lixo. Em contrapartida, o estudo traz lá a primeira carta aos Coríntios, que diz na lata: a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Confiar demais só no que a gente consegue entender acaba gerando uma baita cegueira espiritual. E o terceiro pilar é a negação do divino. Deus é rebaixado a um simples mito cultural e o foco fica só no aqui e agora. O material contrapõe isso lindamente com o Salmo 19, lembrando que os próprios céus declaram a glória de Deus. Sabe, a criação grita que existe um Criador. O texto adverte que tirar Deus da jogada arranca o nosso propósito maior e nos deixa sem esperança de redenção. O que nos leva direto para a seção 3, a visão cristã. É aqui que a gente reconstrói o verdadeiro propósito humano. O material responde àquelas ideias humanistas com 3 verdades bíblicas. Fomos criados à imagem de Deus, sim, mas somos caídos, nós dependemos totalmente dele e fomos chamados ao serviço. Pensa só, o humanismo acha que ética e educação resolvem os defeitos humanos, é a tal da melhoria moral. Mas a lição lembra que a queda manchou a nossa natureza. A gente tem um valor imenso, claro, mas só melhorar o comportamento não basta para resolver o problema do pecado. A verdadeira transformação, segundo o texto, exige salvação e regeneração espiritual profunda. E aqui tem uma mudança de paradigma sensacional que o texto propõe. O mundo lá fora diz que a gente tem que ser totalmente autônomo e independente. Mas o nosso guia enquadra a dependência de Deus não como fraqueza, mas como nível mais alto de sabedoria. Afinal, o verdadeiro entendimento começa justamente com o temor do Senhor. Além disso, a visão cristã vira a métrica de sucesso de cabeça para baixo. O humanismo grita que o objetivo da vida é a autorrealização e focar em si mesmo. Já o Evangelho ensina, como vemos em Mateus 20, que a nossa maior realização não está em olhar para o próprio umbigo, mas sim em usar a nossa vida e os nossos dons para glorificar a Deus e edificar os outros. Entrando agora no tópico 4, consequências do humanismo. Qual é o impacto disso no mundo real?
A fonte elenca 3 grandes consequências quando a sociedade abraça essas ideias: um vazio existencial, a epidemia do relativismo moral e a missão urgente da Igreja no meio disso tudo. Olha o peso disso, vazio de sentido. A lição afirma com firmeza que fomos projetados para um relacionamento com Deus. Quando você tira o Criador da equação, a existência simplesmente perde o eixo. O humanismo pode até prometer total autonomia e sucesso, mas no fim das contas, entrega solidão e desorientação espiritual. Aí vem o relativismo moral. Sem as verdades absolutas e divinas, a ética vira uma coisa totalmente subjetiva. O certo e o errado passam a depender das conveniências do momento. O texto nos alerta que isso fragmenta a sociedade, abre espaço para muita injustiça e cria uma cultura espiritualmente doente. E é exatamente por causa desse cenário que chegamos na missão da Igreja. O guia conclui que não dá para a gente ficar em silêncio. A Igreja tem o dever de engajar com essa sociedade com firmeza e compaixão para proclamar que a verdadeira esperança só existe quando a gente se reconcilia com Deus pelo Evangelho. E assim chegamos ao tópico 5, a conclusão da lição. Vamos amarrar tudo isso. O argumento central que o material defende do começo ao fim é muito direto. O humanismo secular é uma grande falácia. Por quê? Porque ele tenta colocar o ser humano num pedestal de autossuficiência que só Deus pode ocupar, ignorando completamente a nossa condição caída e a nossa extrema necessidade do Senhor. O guia de estudo encerra lindamente com esse chamado. A Igreja é chamada a ser um farol de verdade e graça. Isso é inspirador. É um lembrete vivo de que, num mundo totalmente focado em si mesmo, a nossa postura não deve ser a de isolamento, mas sim a de ser luz. Para a gente encerrar essa explicação, fica essa pergunta poderosa do material. Numa sociedade que grita o tempo todo que você é o centro do universo, como é que os princípios dessa lição vão mudar suas escolhas amanhã de manhã? Como a gente vai viver isso na prática? Fica a reflexão. Muito obrigado por estarem com a gente nessa análise do projeto Entendendo as Lições Bíblicas. Continuem firmes no estudo e até a próxima!